Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, muito obrigado por estar aí. Estamos na lição número 2 hoje da nossa lição do último trimestre e uma lição maravilhosa. Os efeitos da salvação na plenitude humana. Aqui quem vos fala é o professor Ronald, prazer em poder servir os amados. E eu quero já mandar as nossas saudações para os nossos irmãos de Angra dos Reis, lá no Rio de Janeiro, também Campo Grande, no Rio, né? E Bauru, Cubatão, em São Paulo, os irmãos de Cururupu, lá no Maranhão, tá? E todos os nossos irmãos que estão aí participando de vários estados, incluso de outros países, tá? O meu abraço para todos os irmãos da Itália, Estados Unidos e outros irmãos que estão aí participando. Grato por poder ajudar os amados irmãos. Bom, vamos para a lição? Vamos para a lição. Vamos tentar ser bem objetivos hoje. Nosso tema, desculpa aí, tá? Nosso tema é os efeitos da salvação na plenitude humana, ou seja, no todo. O texto áureo está em 2 Coríntios 5,17, diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse texto é muito importante que você o medite toda manhã e, se possível, toda noite antes de dormir. Que você grave ele, tá, a ponto de se tornar a palavra encarnada na tua vida. Isso vai fazer muita diferença. A verdade aplicada diz que quando o homem recebe a Jesus Cristo como seu Salvador, ele inicia a caminhada da restauração em todo o seu ser. 3 objetivos temos: expor a origem e a natureza da salvação, mostrar resultados da justificação e ensinar acerca da bênção da santificação. Texto de referência, Salmo 51, versículos 1, 2, 10 ao 12 e o 17. Por favor, leia aí tranquilamente, tá, que eu já vou para a nossa introdução. Diz assim: enfatizaremos o tema salvação e os seus reflexos em todas as áreas da nossa vida. E vamos destacar 2 aspectos principais da salvação, que são a justificação e a santificação. Bom, no primeiro ponto que nós vamos observar, tá, no primeiro tópico, que é a grande salvação, 3 subtópicos: a origem da salvação, a natureza da salvação e a eleição divina. Primeiro ponto, irmãos, é muito importante você entender o conceito bíblico. Quando fala salvação na Bíblia, você vai observar no grego a palavra salvação é zozo, tá? Significa salvação do pecado, salvação da doença, salvação da morte, salvação eterna e total e libertação de grande perigo ou segurança. 5 aspectos, tá, que dentro do grego você vai entender, e dentro dos textos bíblicos que eu coloquei aí, você pode consultar, nos vai mostrar como a salvação é plena, como a salvação alcança todo o ser humano, tanto na área espiritual, física, em questão emocional, tá? Em questão de segurança, tá? Todo o nosso ser, tá? A salvação é plena para você e para mim. A origem da salvação. A salvação tem sua origem em Deus. Ele a planejou e executou por intermédio de Jesus Cristo. Se nós observarmos a encarnação do Verbo e a propiciação feita por Jesus, constituem a maior prova da boa vontade de Deus em redimir a alma do homem. Ou seja, o que é que estamos dizendo aqui? Que Deus prova, tá, que Ele quer salvar você, nisto em que o próprio Deus se fez carne e morreu em teu lugar. Não existe maior prova de amor do que esta, de que alguém dará vida por outra pessoa.
E observação, nós éramos inimigos de Deus, mas mesmo sendo inimigos de Deus, Ele deu a sua vida por nós. Tá? Então a origem da salvação é Deus e Ele prova isso. A natureza da salvação. A natureza da salvação compreende todos os processos, passado, presente e futuro. Isto é muito bonito, tá? E é essencial que você entenda. Quando nós dissemos da salvação do tempo passado, estamos dizendo que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, Deus cancela todo o teu passado. Deus te declara, Deus te declara justo. Todos os pecados que você cometeu até aquele dia é zerado. O apóstolo Paulo disse que Deus, tá? Ele rasga a cédula que era contra nós. É como se aqui estivesse a lista dos teus pecados e Deus faz isso, ó, rasga a cédula, tá? Diz assim, não deve mais. Isso é uma declaração de Deus. Teu passado, tá, é zerado, tá? Você vai começar uma nova vida. E essa nova vida que se começa é o processo da santificação diária. E é interessante porque nesse processo que nós vivemos, nós temos a esperança do futuro que seremos santificados plenamente. Este momento de santificação plena será quando nosso corpo for redimido. É a redenção do corpo. Ou seja, quando nós tivermos um corpo transformado, um corpo incorruptível, onde nem mesmo nenhum pensamento corrupto contaminará a nossa vida. Tá? Então a salvação, tá, envolve os três aspectos, passado, presente e futuro. Tá? E vamos tentar ver alguma coisinha, tá, por cima, né? Esses termos da justificação e santificação. Primeiro, a eleição divina. Estamos dizendo que a salvação vem de Deus. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz: como também nos elegeu nele, olha, em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Perceba que eu deixei sublinhado que nos elegeu nele, em Cristo, e nos predestinou filhos de adoção por Jesus Cristo. É muito importante que você entenda estes termos, tá? Porque você vai perceber, tá, quando falamos de eleição divina, que Deus já determinou que os que escolherem estar em Cristo já estão eleitos para a salvação. Perceba que a eleição se baseia, tá, da minha escolha de estar em Cristo. Então Deus determinou que todos aqueles que aceitarem Cristo, escolherem estar em Cristo, já se tornam eleitos para a salvação. Por isso Paulo disse que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, ok? É interessante aqui, eu coloquei um quadro para você compreender esta questão da eleição mais claramente. Veja, Deus, tá? Deus, na sua soberania, tá? Ele coloca que, nesse quadro desse lado aqui, no caso na minha direita, tá? O homem, né, nesse quadro aqui, tá? O homem só pode ser salvo pela graça. Isto é, em absoluta dependência da misericórdia de Deus. Então Deus soberanamente declarou isso. Tá? O homem só pode ser salvo pela graça. Isto em absoluta dependência da misericórdia de Deus. Ao mesmo tempo que Deus demonstra a sua soberania, também Deus demonstra o livre-arbítrio. Tá? Veja, as pessoas têm
tá? Agora nesse outro quadro, né? As pessoas têm uma responsabilidade no processo da sua salvação. Eles precisam decidir-se livremente na força do Espírito Santo, se arrepender dos seus pecados e crerem em Jesus. Olha que coisa linda, né? Deus determinou, o homem só pode ser salvo pela graça, ok? Mas também ele coloca, tá, que o homem é responsável por escolher aceitar Jesus. Livremente se arrepender de seus pecados, crer em Cristo Jesus. Tá? Deus é muito lindo e Ele realmente nos coloca, tá, tanto dentro do seu desejo, tá, do seu propósito, que eu só posso ser salvo por graça. Eu não tenho condições de pagar um preço. Não tenho condições de pagar o preço, mas tenho condições de aceitar o presente que Deus me dá, a salvação em Cristo Jesus. Amém? Bom, resultados abençoadores da justificação. Paz com Deus, alegria produzida pelo Espírito Santo, esperança, âncora da alma. Justificação. Vamos lá. Resultados abençoadores da justificação. Justificação é o ato divino de considerar justo, declarar justa uma pessoa com base na obra de Cristo. Isto é, com base do Verbo encarnado. Assim, Deus declara justo todo aquele que crê no que Ele disse. Isto é muito lindo e importante. A justificação, então, não está baseado em nenhum mérito meu. Eu simplesmente, quando aceito Jesus, Deus me declara justo. Eu não fiz nenhuma obra para Deus me declarar justo. Simplesmente aceitei Jesus, criei no que Ele disse, que aquele que crê em Cristo Jesus já está salvo, e Deus me declara justo. Tá? Então a forma de que Deus nos declara justos é quando nos cremos no que Ele disse. Paz com Deus. Veja um texto interessante. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que o contexto está dizendo? Que antes eu não tinha paz com Deus, mas pela fé temos paz com Deus. Ou seja, nós éramos inimigos de Deus. Quando Cristo morre em nosso lugar, paga a nossa vida, e quando cremos nisso, passamos a estar em paz com Deus. Ok? Então, paz com Deus somente quando eu aceito aquilo que Cristo fez por mim. Tá? Então, Romanos 5 vai nos mostrar que nós éramos inimigos, mas agora temos paz com Deus, porque cremos, tá, naquilo que Cristo fez por nós, no pagamento, né, em nosso lugar. O fato de o ser humano ter pecado, ou seja, não ter paz com Deus, afetou todas as áreas do sistema. Nós ficamos sem paz. Olha só, a fraqueza no corpo, entrou a fraqueza no corpo, na alma e espírito. O relacionamento pessoal e interpessoal ficou corroído. A natureza criou abrolhos e espinhos. Enfim, todo o sistema do universo ficou desconfigurado pelo fato do ser humano ter pecado. Como é ruim, como é perverso o pecado, né? Por isso nós temos que prestar atenção. E olha que a lei não mudou, tá? A lei, eu quero deixar o princípio. Se nós pecamos ainda hoje, isso reverbera, isso afeta, tá, todo o seu sistema no meio que nós vivemos. Agora, uma coisa linda que nós temos o texto aqui, quando diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e com ação de graças. Olha que versículo bonito, né? Esse aqui é Filipenses, tá? Filipenses
4:7. Diz assim então: não estejais inquietos, né? Por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Eu quero que você preste atenção nessa letrinha. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Bom, eu quero perguntar, essa letrinha né? O que é gramaticalmente? Lembra? É uma conjunção, não é? Isso mesmo, tá? É uma conjunção, tá? Então, uma conjunção, que função tem? De ser uma ponte entre um texto e outro. Então, perceba que está dizendo, se você aprende a ficar quieto, tá? Parar de ficar ansioso, se você aprende a colocar diante de Deus teus pedidos, tuas necessidades, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, e aprende a agradecer já pela resposta, então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vai guardar teu coração e o teu sentimento. Tá? Olha que coisa linda, né? Sabe o que eu fiz para você? Uma conta. Olha só. Você vai subtrair a inquietude, a ansiedade da tua vida. Você vai somar, né? Peça a Deus. Você vai somar na tua vida a oração e as súplicas. A isto você vai somar já as ações de graças, né? Ação de graça, agradecimento, porque você já pediu, você crê que Ele vai te responder. E como resultado dessa conta vai ter a paz. Percebe? Tira a inquietude, a ansiedade. Aprenda a ficar quieto, confiar em Deus. Para isso, coloque tuas orações diante de Deus, chame a oração, suplique e agradeça. Resultado disso, a paz. Amém? Alegria produzida pelo Espírito. Romanos 5:2 diz: e nós gloriamos, nos alegramos, né, na esperança da glória de Deus. Tá? Nos alegramos está numa versão King James, ok? A palavra gloriarmos, que é kaukaomai, é vangloriar-se, glória, alegria, regozijar-se. Tá? Expressa não apenas a ideia de regozijo, mas sim a glória real, pelo qual nos louvamos, né, como privilegiados. Ou seja, vamos participar no futuro de uma glória, tá? Na esperança da glória de Deus. Veja, tá? No futuro nós vamos estar garantido isso, e nisto me alegro, que no futuro eu vou participar da glória de Deus. Eu vou estar juntamente com Deus. Então essa é a minha alegria do futuro. Tem um autor que disse, eu acho que é John Maxwell, que ele disse: quando eu vejo esperança no futuro, eu ganho forças no presente. Tá? E aqui está dizendo, nós regozijamos, nos alegramos por causa disto. Paulo está dizendo, eu estou feliz, eu estou alegre, porque eu sei que vou participar da glória de Deus. Isso no futuro. E agora no presente? Como podemos vencer as circunstâncias do presente? Paulo disse, no presente nos gloriamos nas tribulações. É meio estranho isso, não? Concorda comigo? Que parece estranho Paulo dizer, nos gloriamos nas tribulações, ou seja, estou passando numa tribulação, uma aflição, e vou me gloriar nisso? Paulo disse, sim, Senhor. Por que você vai se gloriar nas tribulações? Porque a tribulação produz perseverança. Olha o que Paulo está dizendo. Se você aprender a desfrutar o processo da tribulação, você vai usar a tribulação como um meio de aprendizado que vai gerar resistência. Okay? Vai gerar perseverança, resistência. E esta perseverança vai produzir experiência, um caráter aprovado. Tá? Todas essas tribulações, né,
mostram quem você é e o teu caráter é refinado. Você tem experiência, um caráter aprovado. Agora, a experiência vai gerar o quê? Esperança, tá? Ou confiança, certeza da vitória no final da tribulação. Olha, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para as tribulações, os problemas e compreendemos isto, compreendemos que os problemas não são contra nós, mas ao nosso favor. E nós perseveramos, ganhamos experiência e aí nós temos esperança, ou seja, certeza que no final a vitória é nossa. Então, meu conselho de amigo, aproveite a tribulação. Amém? Neemias 8:10 diz, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Escuta o que está dizendo. A alegria do Senhor é a vossa força. Olha o que Neemias está dizendo. Este dia, hoje, este momento que você está me ouvindo, está dizendo, se alegre, se alegre. Alegre sim, sorria, se alegre, porque quando você sorri, todo o teu sistema, tá, produz, tá, as químicas da energia, da alegria, e todo o teu ser, todo o teu corpo vai mudar. Então se alegre, sorria. Isso vai criar força em você para você ir adiante. Amém? Esperança, âncora da alma. Esperança, ou seja, expectativa, não traz confusão ou decepção, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esta esperança, perceba que ele está dizendo, não decepciona, tá? Porque normalmente, quando nós temos expectativas, tá? As pessoas nos decepcionam, né? Ninguém nos decepciona, nós nos decepcionamos, aliás, tá? Porque nós criamos essas expectativas. E agora aqui está dizendo, tá? Que o Espírito Santo está em nós, nos foi dado, então nós nunca seremos decepcionados por Deus. Pelo que diz, querendo Deus mostrar abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação. Nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Olha que o autor dos Hebreus está dizendo. Quando Deus, tá, quis que Abraão não tivesse nenhuma dúvida de que ele é fiel para cumprir a sua palavra, Deus se interpôs com juramento, porque ele já tinha prometido a Abraão que ele ia lhe dar um filho. Mas parece que Abraão fica meio cambaleante, mas será? Deus disse assim, eu juro, Abraão, eu juro que eu vou cumprir minha promessa. Que coisa linda, irmãos. Deus, né, ele jura que ele é fiel. Atreva-se a acreditar no Senhor. A bênção da santificação. Deus é santo, o homem e a natureza caída, a obra da santificação. A palavra santo no hebraico Kodesh ou Kadosh, né, e Hagios no grego. Significa santidade, consagração, santificação, separação. No Antigo Testamento tem uma conotação mais a ver com os objetos ou lugares que eram separados, ou seja, santos. No Novo Testamento, a ênfase recai sobre as manifestações da vida produzida pelo Espírito Santo. Tá? Então, é uma ação a mais dentro da pessoa, tá? Produzida pelo Espírito Santo. Deus é santo, o padrão bíblico da santidade é o próprio Deus, isto é, uma perfeição moral absoluta. Esta santificação é uma santificação que é inalcançável para o ser humano. Quando nós falamos de algo inalcançável em relação a Deus, chamamos de transcendental. Ou seja, nada se compara a essa perfeição.
Quando o profeta, ele acha que está limpo, quando se apresenta diante de Deus, Isaías, ele disse: ai de mim, pecador, que eu vou perecendo. Tá? Porque o padrão de Deus, tá, realmente é transcendental, inalcançável. O homem e a natureza caída. A queda, né, do homem, tá, provocou, né, a queda provocou a natureza caída. Eva creu no diabo e essa crença governou seus sentimentos e comportamentos. Essa vontade contaminada contaminou todas as esferas da humanidade. A vida pessoal, social, cultural, espiritual, todas as áreas. Lamentavelmente, quando falamos de natureza caída, estamos falando da raiz da árvore. Adão é a nossa raiz e nós crescemos no tronco, né? Adão, nós somos um dos galinhos. Então, nós nascemos assim, caídos, pecadores. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que quando aceitamos Ele, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. A nossa maneira de viver é expressa nos seguintes termos. Veja, quando falamos da obra da santificação, a Bíblia usa alguns termos: estar em Cristo, andar nele, andar em espírito, e somente assim será possível uma vida em santificação. Eu estou em Cristo, se eu ando com Ele, ando em espírito, aí é possível, tá, eu trabalhar a minha santificação. O texto de 1 Tessalonicenses 5,23 diz que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, tá? E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que ele enfatiza que a santificação deve ser em tudo, e ainda que todo o vosso, todo, já não é um pouco do espírito, um pouco da alma, um pouco do corpo, mas todo, tá, deve ser conservado irrepreensível. Para que motivo, né? Com que razão? Para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Ou seja, a motivação para eu ser santo é que Cristo pode voltar a qualquer momento e sem a santificação ninguém verá Deus. Eu preciso me preservar. Amém? Bom, perceba uma coisa que nós falamos de santificar em tudo. Tá? Quando eu santifico o meu pensamento, meu sentimento também é santificado e o meu comportamento, tá, muda. E assim vai mudar meus resultados. Amém? Muito bem, nós concluindo aqui, expomos a origem e a natureza da salvação, mostramos os resultados da justificação e ensinamos acerca da bênção da santificação. Meu amado, eu creio que você está saindo melhor agora, depois que você ouviu essa lição. Deus te abençoe, que você tenha um excelente EBD no domingo que vem. Meu abraço, a paz do Senhor Jesus.